César Feitosa aqui com a gente. Você é bom fotógrafo, viu? Ficou boa a nossa foto, a minha com a Marcela, que você tirou ali enquanto você estava observando. Bom, a gente pode sugerir aqui mais uma função para o César. Além de bom apurador e jornalista, é bom fotógrafo. César, me conta, quer dizer que o Dias Toffoli resolveu aparecer, sair da casinha, publicou uma nota, a gente viu várias notas, várias manifestações, Edson Fachin, entrevistas, Gilmar Mendes, mas o Toffoli ainda, no máximo, a gente conseguiu alguma coisa de bastidor, mas era só. Dessa vez não, foi público. Isso, eu acho que, primeiro, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Amanda, teve muita pressão em cima do ministro Dias Toffoli, inclusive dentro do Supremo, para que ele achasse alguma solução para esse caso Master, depois de tanta pressão pública em cima da atuação dele, algumas decisões que foram muito controversas tomadas por ele durante a instrução desse processo relacionado, a instrução desse inquérito ainda relacionado ao Banco Master. E, portanto, o ministro Dias Toffoli solta hoje uma primeira manifestação dele, é uma nota que tem 11 parágrafos. Cada parágrafo, quase igual a uma decisão mesmo, cada parágrafo enumerado e destacando cada ponto. O que ele faz nessa nota é fazer um passo a passo de tudo que já aconteceu no processo. A abertura da investigação na primeira instância, o envio depois de uma citação à pessoa com foro especial por prerrogativa de função, depois alguns pedidos de nulidade de decisões anteriores da primeira instância que foram negados, inclusive, pelo próprio ministro Dias Toffoli. E ele vem destacando esse ponto a ponto, nesses 11 parágrafos, para destacar e ressaltar a regularidade de sua atuação na condução dessas investigações relacionadas ao Banco Master. E aí ele chega no final e tem 2 pontos que são interessantes. Um primeiro é que ele, portanto, ele faz uma defesa pública de sua atuação, dizendo que em todos os âmbitos as investigações continuam a ser realizadas normalmente, de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências em andamento. E aí, logo depois, ele encerra com esse grande finale, que era a informação que a gente estava pedindo, perguntando ao Supremo durante toda a semana, vai ou não vai para a primeira instância? E ele encerra dizendo que, encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. O que ele quer dizer com isso tudo? Agora, traduzindo. Na visão de Toffoli, é preciso que todo esse processo corra no Supremo, toda a investigação se encerre no Supremo Tribunal Federal, porque pode aparecer, como já apareceu o deputado Bacelar, pode aparecer uma outra pessoa com foro por prerrogativa de função, um deputado, senador, ministro de Estado, ministro do Supremo. E é bem provável que apareça, né? Verdade seja dita, porque se ele tem tantas conexões políticas, é possível que nessas buscas e apreensões se acha alguma coisa. Exato. Então, pelo menos citações, por mais que não tenha um bilhete com o nome de um deputado que foi apreendido, por mais que aquilo pode não ter nenhuma relação efetiva com os fatos investigados, a prática para evitar nulidades de processos, a prática da Polícia Federal é enviar esse caso para análise do Supremo Tribunal Federal e eles tomam, portanto, a decisão. Então, o que o ministro Dias Toffoli está dizendo aqui é que toda a investigação do Banco Master será realizada sob a supervisão do próprio ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, mas que, se terminadas as investigações, a Polícia Federal concluir que não tem ninguém com foro especial ali, se a PGR se manifestar dessa mesma forma, o caso pode... A denúncia que eventualmente seja apresentada pela PGR pode ser apresentada nas instâncias inferiores e, portanto, a condução do processo, a análise da denúncia e, no final, o julgamento do caso não ficaria com o Supremo Tribunal Federal. E o que é exatamente aquilo que a gente vinha falando aqui anteontem no jornal, que havia essa pressão, que o ministro Dias Toffoli estava reagindo nos bastidores do Supremo, num sentido favorável ao envio dos casos para a primeira instância, mas somente depois de manifestações formais da Polícia Federal e da PGR sobre o assunto. Houve quem repercutisse as informações que saíam do Supremo Tribunal Federal com uma visão de que isso poderia acontecer antes, depois desses depoimentos que foram marcados para o início da semana, alguns não foram prestados, outros foram, mas Dias Toffoli aqui agora, ele coloca uma pedra nesse assunto, dizendo que a conclusão dessa análise vai ser feita só depois do fim das investigações. Mais uns 60 dias, né? Uns 2 meses por aí, era o que eles tinham calculado, e também aquilo que eu tinha ouvido mais cedo, né, de interlocutores ali de ministro do Supremo, que muito possivelmente você tem um inquérito-mãe e
e você tem o desmembramento, você tem os inquéritos filhotes. Então, não é impossível você imaginar um cenário em que esse, por exemplo, do BRB, o primeiro, né, o que levou à fraude, à liquidação do Banco Master, a venda da carteira supostamente fraudada para o BRB, que de repente isso desça para a primeira instância, não houver menção ao nome de ninguém com foro privilegiado e que você tenha, de repente, uma outra parte do inquérito que permaneça no Supremo Tribunal Federal. A ver, né? Exato, porque, como você bem disse, existe esse inquérito-mãe que é o foco no BRB, no Banco Master e na empresa Tirreno. Esse é o foco... Esse é o primeiro, é o original. Isso. Né? E abaixo dele já tem, portanto, um novo procedimento, resultado daquela operação que teve, salvo engano, na semana passada ou há 2 semanas, que focava nos fundos de investimento ligados ao Banco Master. A REAG, né? Exato, que já é um outro braço desse mesmo inquérito, mas já é um procedimento apartado dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma PET, como se chama o termo técnico dentro do Supremo. Tem investigação dos influenciadores, né? Agora, Exato, que também foi autorizado pelo Supremo. Tem a investigação sobre a Rio Previdência, que aí está nas instâncias inferiores. Exato. Portanto, há uma frente ampla de investigação e é possível que um primeiro inquérito que seja encerrado seja, por exemplo, do Banco Master, BRB. E os outros casos acabem tendo desdobramentos depois, porque as investigações elas acabam durando mais tempo. Então, isso tudo é preciso esperar. E sobre esse prazo dos 60 dias, o ministro Dias Toffoli, assim que ele assume o caso, ele determina um prazo de 30 dias para as investigações, esse prazo se encerra, a PF pede mais prazo, e aí ele coloca esse novo prazo de 60 dias. Não necessariamente as investigações têm que terminar nesse prazo. Elas podem se alongar à medida que for necessária conseguirem novos esclarecimentos. Novo prazo. Agora, que apuração que você tem sobre Fachin? César, vai ter almoço de boas-vindas? Oba, retomamos o ano, como é que está isso? Quando o Fachin assume a presidência do Supremo em setembro, ele já arruma um almoço com os ministros, inclusive na própria sede do Supremo Tribunal Federal, ele que é muito avesso a esses holofotes e essas confrarias, né, de magistrados, ele fez então, portanto, um almoço-reunião, digamos assim, no STF, e agora ele pretende fazer exatamente a mesma coisa. Ele mandou uma mensagem para todos os integrantes do Supremo, convidando eles para um almoço no dia 12 de fevereiro, na sede do Supremo Tribunal Federal, portanto, na segunda semana depois da retomada dos trabalhos do Judiciário. E a expectativa ali, portanto, é poder falar sobre tudo, sobre pauta, sobre previsibilidade dos julgamentos que são colocados na pauta do Supremo Tribunal Federal, Código de Conduta e alguns outros tópicos que já estão colocados ali nas discussões. Já estão meio indigestos, né, para esse almoço. Exato, talvez seja um pouco mais amargo, né, alguns temas ali. Mas essa foi uma decisão do ministro Dias Toffoli. E o que eu acho importante da gente observar para a próxima semana. Já não estarei aqui, estarei em Brasília, mas as informações que são importantes de julgamentos. Primeiro, na segunda-feira tem, portanto, a sessão de retomada do ano judiciário. Expectativa é que todos os ministros do Supremo estejam em Brasília. Primeira vez que eles vão poder novamente se reunir, já nessa crise master. Presencialmente. Exato, se reunir ali na antessala, se encontrar nos gabinetes e sentar ali nas suas cadeiras no plenário do Supremo para poder, enfim, participar desse evento que geralmente é muito importante. Tem manifestação da Procuradoria-Geral da República, da OAB, do próprio ministro Fachin. E esse é um ponto importante porque sempre que ele faz esses discursos, ele calcula todos os recados que ele pretende fazer e, pelo que eu soube, ele já está escrevendo o discurso para ver o que ele vai destacar durante a sua fala, que não deve ser tão curta nesse primeiro discurso. E interessante também que nessa primeira semana ainda, a primeira ação que será julgada é uma ação da Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, que tenta derrubar uma resolução do CNJ que fala sobre a utilização de redes sociais por magistrados. Essa resolução, ela diz que não recomenda aos magistrados utilizarem redes sociais. Então, ela é um tema que acaba esbarrando ali, de certa forma, nessa questão do Código de Conduta, apesar do CNJ não poder apitar em questões relacionadas ao Supremo, essa regra não valer aos ministros do Supremo, mas ela acaba tocando em questões morais, éticas, então acho que vai ser um aperitivo para o que a gente vai ver durante esse ano no Supremo. Resvala. César, muito obrigada pela companhia aqui essa semana, viu? Volte Obrigado. Mais vezes, não me abandona, não. Daqui a pouco a Raquel Landim está de volta aí no Poder Expresso. A gente sabe que o César Feitosa é dela, mas de vez em quando eu pego emprestado para mim. Obrigada, viu? Obrigado. Bom retorno para você, meu amigo. Excelente semana.